a Manu pra contar a história dela e chutar o balde. Então tá, se tiver à vontade, obrigado. Obrigada. Então, gente, sabe que hoje eu acordei doente, daí eu pensei desde de manhã assim, eu não posso desmarcar com o Roger, porque o Roger não vai acreditar no tamanho da minha falta de ar, ele vai achar que aquela quarta véspera de feriado, o cara desmarca dizendo que tá com crise de falta de ar, né? É uma mentira mal contada, né? Então eu resolvi que eu ia mentalizar o meu dia inteiro para estar melhor de noite. Realmente, o cara me deu tanto remédio que eu tô bem melhor, para vocês verem o poder do pensamento e da medicina, né? Mas ele começou a falar e eu comecei a pensar que eu ia talvez contar uma história diferente da que vocês imaginassem que eu podia contar, né? Vou começar marcando meu tempo, porque eu tenho um instinto meio Fidel Castro, sabe? Eu começo a falar, acho que falei 8 minutos, falei 8 horas. Primeiro eu quero cumprimentar todos vocês, fiquei muito feliz de ver esse lugar, esse espaço fisicamente, assim, né, com essa cara de um espaço colaborativo. Talvez esse seja o grande termo que define esses novos espaços que surgem na sociedade, né, espaços de colaboração, assim, entre alguns jovens que tentam fugir um pouco do mercado de trabalho com regras tão pouco humanas, né. Acho que esses espaços também surgem porque o nosso mundo do trabalho ele é muito desumanizador, né. Então, o mundo do trabalho com uma jornada de 8 horas, com transporte coletivo de 2 para ir, 2 para voltar, metrô no meio do caminho. Então, assim, eu vejo que a nossa sociedade tem buscado, né, principalmente as pessoas ainda mais jovens que eu, têm buscado construir espaços de colaboração, de trabalho, né, trabalho criativo mais colaborativo, em que outras pessoas possam se inserir no ambiente. Então, o espaço de coworking também tem relação com isso, né, tem relação com economizar, né, ao mesmo tempo otimizar o trabalho e ter um ambiente com mais gente, né, onde trocas possam acontecer. Então, talvez as pessoas nem percebam o quão revolucionário é a criação desses espaços colaborativos, porque talvez nada seja mais chutar o balde no nosso mundo do que chutar o balde do formato que a economia diz que a gente tem que trabalhar. Porque o nosso mundo é voltado todo em torno do trabalho, né? Vocês estão numa região de colonização alemã, então vocês sabem que é quase a idolatria do trabalho, né? E quando a gente chuta o balde do formato que é tido como o formato certo, o formato de quem trabalha pra caramba, o único formato que dá certo, ser seletista, ter carteira assinada, sair de casa às 6 da manhã, chegar em casa às 9 da noite, dizer assim, eu tô exausto mesmo, é quase uma idolatria disso, né? Do eu tô exausto mesmo, e quando na realidade a única coisa, como diz o Mujica, que a gente não tem, é o tempo que a gente gasta, né, na nossa vida. Então, esses espaços, eles são uma forma, talvez, da crítica mais violenta ao capitalismo. Eu falo isso porque, vocês todos sabem, eu sou não só uma política, mas a principal coisa que hoje em dia, quase as pessoas acham que me ofendem quando falam, mas eu sou uma comunista, né? Então, eu sonho em viver num mundo sem essas regras de trabalho, porque eu acredito nos seres humanos, né? E eu acho que esses espaços são um pouco disso. Talvez vocês não gostem do que eu estou dizendo sobre vocês mesmos, mas, para mim, eles me inspiram isso. Por que eu disse que ia contar uma história talvez um pouco diferente? Eu vou começar pelo fim da minha história, então. Porque quando eu vejo assim, as pessoas olhando a minha trajetória e quem eu me tornei de fora, talvez as pessoas pensem assim, é uma trajetória toda bonitinha, né? Ela é uma... Olha, eu escuto às vezes falando de mim, né? Então, às vezes vem o pessoal do marketing. Nossa, é um caso fenomenal de marketing, né? Daí eu fico pensando, o caso foi fenomenal mesmo, né? Eu me lembro de como as peças gráficas das minhas campanhas foram construídas, né? Ou então, nossa, uma estratégia... Tudo parece que é calculado e, na realidade, a minha trajetória é uma trajetória de muitos baldes que foram chutados. Então, dá para contar ela ou do fim ou do início, não sei, acho que talvez seja mais fácil contar do início. Então, eu... nunca imaginei que eu ia ser política, tá? Para começar pelo início do início. Assim, eu entrei na universidade com 17 anos, eu queria fazer filosofia e jornalismo, né? Aí, no dia que eu fui na feira de profissões, já estava certo desde sempre, né? Quer dizer, desde os 11 até os 11 eu queria ser veterinária, tá, gente? Como vários de vocês, né, devem ter querido ser, até descobrir o que era um veterinário. Aí eu decidi que eu ia ser jornalista e eu ia fazer filosofia a vida inteira, falei para todo mundo que eu ia fazer esses 2 cursos. Aí eu fui numa feira de profissões na véspera de inscrição do vestibular e descobri, eu olhei o filósofo e olhei o sociólogo.
Eu pensei, cara, esse filósofo é muito parado para mim, eu acho que eu vou fazer sociologia. Daí eu fui caminhando, assim, para me inscrever nos Correios, no vestibular naquela época, né, no vestibular da URGS. Daí eu falei, cara, filosofia, eu ficava com aquela imagem do filósofo na minha cabeça e a imagem do cara das ciências sociais. O cara das ciências sociais foi meu professor, depois ele deu uma queimadinha no filósofo, na feira de profissões. Falou, olha bem, sabe, eu acho que eles estavam tentando ganhar uns alunos para o curso de ciências sociais. Aí eu, caminhando, me inscrevi então no vestibular de ciências sociais e no vestibular de jornalismo. Mas eu tinha certeza que eu ia rodar nos 2 vestibulares, porque eu era uma péssima aluna no ensino médio. E eu queria mais ou menos rodar, porque o meu pai nunca foi uma pessoa muito normal. Meu pai me dizia o seguinte, se tu rodar, para tu te encontrar, porque eu era muito rebelde, quem sabe tu faz um curso de culinária. E o que eu queria mesmo era fazer o curso de culinária, entendeu? Então eu pensei, eu vou rodar, óbvio, né? Só que eu passei nos 2, entendeu? Eu tive um desvio padrão em química, que era a coisa mais impossível do mundo. Eu tive, a prova média foi 9, eu tirei 14, eu nunca mais esqueci, para vocês terem uma ideia, faz 20 anos isso. Aí eu passei nos 2 vestibulares, então resolvi que eu ia cursar os 2 cursos e abandonei a culinária só para consumo interno agora. Aí eu entrei na faculdade, logo que eu entrei na faculdade, eu sempre fui de esquerda, as pessoas diziam, né, ser de esquerda era ser petista. Em 99 eu entrei na faculdade, para vocês localizarem. O PT era o auge do PT, o PT governava o estado com Olívio, né, era uma época assim, todo mundo que era petista, todo mundo que era de esquerda era petista, e eu decidi que eu ia ser do PCdoB, porque por várias razões lá que eu achava erradas que o PT fazia e, enfim, eu decidi que, né, então eu militava na esquerda, fui indo para o PCdoB. Então, talvez tenha sido um grande chute de balde. Meu pai, que era petista, ficou apavorado, me deu um discurso de umas 4 horas sobre o que era comunismo. Tudo que falam agora pra gente, ele já tinha me dito naquela ocasião, né, porque tinha um pouco de briga, assim, dentro da esquerda, tá, para vocês entenderem. Então, eu tinha feito quase uma traição com ele, né, com tudo que ele tinha feito por mim, eu tinha traído ele. Aí eu fiz os meus cursos e eu, diferente do que as pessoas achavam, porque quem militava no movimento estudantil sempre tinha a pior fama, né? Mas eu me apaixonei pelos meus 2 cursos. E eu, que era pior aluna no ensino médio, virei, assim, a CDF da faculdade, sabe? Estudava, nossa, o pessoal dizia que eu tinha que matar a aula para fazer alguma coisa, então eu não matava. Tinha bolsa de pesquisa no CNPq, né? Que era... Ninguém sabia o que era pesquisa na época, porque todo mundo era estagiário, né? Então já achavam que eu era meio vagal, porque eu dizia que eu não era estagiária, mas eu era pesquisadora, eu pesquisava orçamento participativo e participação popular, isso lá... de 99 até 2003. Eu fui da Uni, né? Mas eu sempre achei, minha vida para mim era óbvia depois que eu entrei na faculdade, que eu ia, eu ia me formar em 2 cursos com 21 anos, super CDF, eu era, assim, meu maior orgulho era que eu era da Uni e continuava estudando, porque todo mundo fazia movimento estudantil e parava de estudar, né? Aí olha só a minha grande esperteza, me disseram assim, olha, na verdade a gente acha que vai ser presidente da Uni. Mas tem gente que acha que é importante ter um candidato a vereador jovem. E só para dizer, assim, né, o que acham que a juventude precisa em Porto Alegre, tá? Eu tinha 21 para 22, assim. Aí eu pensei, cara, olha só, se eu sou candidata a vereadora, eu não sou presidente da Uni. E eu fico em Porto Alegre e me formo. E daí não vão nem poder dizer que eu não era uma super militante, entendeu? Porque eu fui por sacrifício concorrer a vereadora, né? Ser da Uni era bem mais legal. Né, óbvio, porque eu não ia me eleger. E depois eu faço minha prova de mestrado e entro no mestrado. Era certo para mim que eu ia ser professora universitária de teoria da comunicação, era o sonho da minha vida e tal. Daí eu me elegi vereadora. Numa campanha, com a grande estratégia de marketing, que eu vou contar para vocês agora, que foi o seguinte, o Regis, que era um menino que trabalhava com a gente, a nossa equipe eram 6, tá? Eram 6 pessoas que faziam campanha. Daí o Regis, ele tinha um guardanapinho, e ele ficava assim, a gente ficava na reunião antes de começar, e ele ficava dividindo, sabe, as letras do meu nome, assim, M, A, N, U. E daqui a pouco ele dividiu Manu e ela. Daí eu falei, cara, olha que negócio, né? Eu fiz jornalismo, que negócio massa essa separação do Manu e do ela. Isso já foi 2004, né? Eu não tinha essa onda de feminismo de agora, né? Mas olha que legal tu trabalhar a questão de gênero. Aí falaram, e aí, que nome tu vai usar? Manuela Dávila? Eu disse, cara, eu não tenho como usar Manuela Dávila, eu tenho mãe, né? Então, ou eu vou usar Manuela Pinto Vieira Dávila, ou eu vou usar só Manuela, não vou escolher, não vou deixar de ter mãe. Aí, tá, então vai ser só Manuela. Daí eu tinha um professor meu de comunicação na minha cabeça o tempo inteiro que ele dizia assim, vocês já viram propaganda de político? O cara entra na TV e não dá nem bom dia, nem boa noite. Porra, é verdade, eu tenho que cumprimentar as pessoas, né? Só que não dava para ser bom dia ou boa noite, porque a gente gravava poucas inserções, né? Porque tinha pouco dinheiro, né? Então tinha que ser um cumprimento que funcionasse de manhã e funcionasse de noite. Aí alguém disse assim, nessa mesma mesa que o Regis dividiu, quem sabe tu fala, e aí, tudo bem?
Daí eu me lembrei, cara, do Bives, que era um amigo meu, que depois até apresentou um programa na 107, acho que ele apresenta ainda, né, o programa antigo dos guris do Cafezinho. É o Cafezinho, né? É o Cafezinho. O Bives. Um dia, assim, o Bives, eu chegando na Famecos, o Bives, e eu falei, e aí, Bives, tudo bem? Daí ele, que tudo bem, o quê? Meu pai morreu. Olha só, vocês, na realidade, vocês têm que parar de perguntar se tá tudo bem, porque vocês não querem saber se tá tudo bem. É uma hipocrisia. Ele deu um discurso, assim, e eu fiquei traumatizada e eu nunca mais perguntei tudo bem, porque eu não queria mesmo saber se estava tudo bem, né? Aquele cumprimento, assim, usual. Daí, o que a pessoa fala? Falava, e aí, beleza, tá? Aí eu falei, então tá. Então vai ser, eu vou entrar, e aí, beleza, e aí a gente fala lá nos 5 segundos o que a gente tem para falar. E aí a gente fez um material que, inclusive, nossa, material, era uma foto que um amigo meu tirou, não tinha ombro, porque na verdade a foto era pro TRE, né? Então a foto não tinha ombro, e a gente fez um ombro, só que o ombro parecia que eu tinha ombreiros. Mais velhos sabem o que é ombreiros, mais novos não sabem. Mas reflitam que é um negócio feio, porque era uma coisa assim, a gente não sabia mexer no córeo muito bem, ficou... E essa foi a nossa grande campanha de marketing. Inclusive, logo que entrou na televisão, um cara bem antigo do PCdoB, que eu não vou dizer o nome, o Moisés está ali, amigo, disse assim, tudo bem que tu é jovem, mas tu não precisa ser ridícula, né? Porque ninguém fala. E aí, beleza. E eu pensei assim, agora, que eu melhorei bastante, mas eu era bastante orgulhosa, eu pensei, agora vai ficar o e aí, beleza, de braba, sabe? Para o cara ver que eu sou ridícula, então. Se ele acha que você é ridícula, ele vai ver. E aí eu me elegi. Para vocês terem uma ideia... Meu pai me ligava quase toda semana quando eu era vereadora, dizendo assim, minha filha, agora tu já cumpriu teu papel na história, então quem sabe tu começa a estudar de novo pro mestrado, ou para a prova de Itamaraty, eu tinha tantos sonhos, né? Porque nunca foi um plano da minha vida ser política. Então, isso foi algo assim, bem, entre aspas, foi um balde bem chutado, assim, porque foi algo que me deixou muito reflexiva e durante muitos anos da minha vida eu, inclusive, pensava que eu nunca mais ia conseguir me encontrar com aquilo que eu queria ser, que era uma pessoa que estudava, né, fazer meu mestrado, enfim, dentro da universidade. Aí, meu mandato... Tem coisa só para vocês verem, que a maior parte aqui é mais novo que eu, acho que alguns detalhes são legais de contar. Aí eu continuei igual quem eu era, né, porque não tinha nenhum sentido eu ser diferente, né, então eu tinha 22 anos, né, gente, às vezes falam assim, a Manuela ficou mais velha, ela está de blazer, não, a Manuela... Não é que eu queira me envelhecer, eu envelheci em público, né? Eu tinha 22, eu vou fazer 35, né? Se eu me comportar com 35 igual a 22, eu tenho algum problema, né? Porque a vida muda, né? O problema é se eu não mudar, se eu quisesse andar só de tênis e camiseta. Esses dias perguntaram, mas tu usavas uma camisa do PCdoB? Eu disse, sim, é que ela deixava de barriga de fora, e com 22 dava, sabe? Eu com 35 eu não estou me sentindo muito bem depois do parto, para usar aquela... Não é... As pessoas, elas julgam fotografias, né? Não a vida como ela é. Aí eu lembro que eu tinha Orkut. Quem é que lembra do Orkut? Eu lembro. Viu? Vocês lembram, mas quem usava Orkut? Quem? Bom, eu tinha lá e eu pensei o seguinte, pô, se a galera sabe que eu tô no Orkut, né? Por que eu não vou falar com os meus eleitores pelo Orkut? Né? Porque é uma forma deles se comunicarem comigo. Então, ao invés de eu ficar fazendo aquelas coisas, a gente criou o gabinete de rua, né, que a gente chamava de gabinete itinerante, ia para as praças, estava com gabinete, e eu usava muito Orkut. Aí naquela época teve o episódio do Mensalão. E teve alguém que foi absolvido no plenário da Câmara dos Deputados. E aí uma deputada fez assim, quando a pessoa foi absolvida. E aí virou a tal da dancinha do Mensalão. Ridicularizavam aquilo era a cara da corrupção no Brasil, a dancinha da Ângela Guadagnini. Aí a RBS fez uma matéria denunciando os que dançavam no plenário. E aí eles pegaram... Eu lembro, eu era colega do Ibsen Pinheiro, ele foi vereador comigo, o Ibsen tomando um chimarrão e eu usando o Orkut. E eles fizeram a seguinte denúncia, que aquilo era a ridicularização do parlamento, afinal de contas, eu ficava brincando no Orkut durante as sessões. E eu lembro que foi a coisa que eu mais recebi. Eu recebi assim, gente. Eu lembro que eu liguei para o Adalberto, que era o presidente do PCdoB na época, eu disse, cara, me destruíram no Teledomingo. Aí ele disse... Ah, não dá bola. No outro dia de manhã eu cheguei no meu gabinete na Câmara de Vereadores, às 8, como eu sempre chegava, e tinha tipo assim, o que seria hoje uns 5 mil e-mails, 7 mil e-mails me dando pau, porque eu brincava, porque eu não trabalhava, porque eu era esperança, e que eu tinha deixado de ser esperança, eu era um absurdo, eu era não sei o quê, eu era a pior pessoa que existia no mundo. E aí eu lembro que eu reuni minha equipe e disse, olha, nós vamos defender o que a gente fez, porque isso é transparência, se a RBS não entende que isso é transparência, que eu não quero mais precisar deles para me comunicar, eu quero poder me comunicar com as pessoas, sem ter um emissor dessa notícia no meio do caminho, né? O problema é deles. E eu lembro que a gente foi para a ofensiva. E hoje, isso faz 11 anos, esse é o primeiro mandato, meu primeiro ano, em 2005,
se vocês imaginarem qualquer político que não tenha Facebook, que não tenha Twitter, que não se comunique assim, vocês podem imaginar uma pauta absolutamente inversa que fizeram comigo, né? O cara fechado, o cara não responde e-mail, olha ali, o cara não interage no Facebook. O critério não é de ser um bom político, é de ser assim, ok, é ter redes sociais. Então, né, a gente chutar o balde assim, em várias formas, né, na nossa comunicação pessoal, em defender aquilo que a gente acredita que é o certo. Isso não significa não refletir sobre se a gente pode estar errado, né? A gente pode errar, né? Mas defender o que a gente acredita talvez seja a coisa mais importante, a gente ter certeza de que a gente está inteiro nas coisas, né? Eu sei que aquela atriz linda, Cléo Pires, tem uma tatuagem em francês, que eu não sei falar francês, que significa bem na própria pele. Né? Eu acho que a gente tem que... Eu lembro que eu li isso uma vez, numa dessas entrevistas que a gente lê, sabe? E eu lembro que eu nunca esqueci, porque eu pensei que era isso que eu queria para minha vida inteira, me sentir bem na minha própria pele. Né? E eu acho que na nossa vida, assim, profissional, isso também vale. Aí, bom, aí o cronômetro fechou aqui, peraí, deixa eu abrir. Aí eu abri. Aí todo mundo dizia, eu fui a mais votada naquela eleição em Porto Alegre. E ao contrário do que diziam, né, porque claro que naquela época já tinha machismo, eu inclusive tinha sido mais votada do que um cara que roubava de mim no movimento estudantil, mas a matéria da Zero Hora foi assim, que eu era bonitinha, o Lazia Martins, eu lembro na época que eu briguei com ele. Eu era bonitinha e esse cara era talentoso, inteligente, né? Ok. Daí, como eu não era bonitinha e também nunca levei muito jeito a ser assim, discreta, eu ocupei meu espaço na Câmara, como todo mundo que trabalha tem condições de ocupar, não tem nenhum grande mérito nisso, só que quando nos subestimam, né, se dizem que a gente é menos 5 e a gente é 7, a gente vira 12, né, gente? Também é bom a gente compreender as oportunidades que nos subestimam, né, para que a gente possa transformar essas oportunidades em espaços de reversão de expectativas. Talvez a reversão de expectativas ela funcione melhor do que a mera correspondência de uma expectativa, e eu julgo que se eu tive um grande mérito na minha vida, entre aspas, profissional / política, né, nessa esfera da minha vida, foi conseguir reverter expectativas, transformar aquilo que falavam de ruim de mim em coisas positivas. Aí diziam, então, que eu ia concorrer a deputada estadual, eu estou mais votada de Porto Alegre, eu ia me eleger, aí o meu partido pediu para eu concorrer a deputada federal, que era impossível eu me eleger, desde o Luiz Carlos Prestes, meu partido não elegia ninguém, tá, gente? Pra vocês entenderem. Não era uma eleição fácil, porque a gente olha e diz assim, que legal, ela teve tudo, né? Não, daí eu fui concorrer a uma campanha que era impossível, assim, era impossível dos impossíveis, né? Porque eu não achava, óbvio, que eu tinha o potencial histórico de me equiparar ao Prestes, né? Que era o último que tinha sido eleito pela nossa legenda muito tempo antes. Então, por várias razões, queria eu, tá, tudo bem, né? Isso aqui para mim, ter mandato não é um trabalho, né? Eu tenho minha vida, vou concorrer a deputada federal e eu me elegi. Aí chutaram o balde em mim, né, na verdade, porque aí foi a maior mudança que talvez pudesse nem imaginar na minha vida, que foi me tornar deputada federal aos 25 anos, em Brasília, que graças a Deus o povo brasileiro pôde ter um pouco de ideia do que é naquela votação da noite do impeachment. Esqueçam o que vocês pensam sobre o impeachment, mas todos vocês pensem apenas entre vocês o que vocês viram aquela noite. Todo mundo tem condições, como diz meu marido, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, todo ser vivo sabe o que é certo e o que é errado, né? Então imagina, todos vocês têm condições de julgar o que vocês assistiram na sessão de votação do impeachment, os que assistiram, e eu fui para lá com 25 anos, né? Não sendo filha de nenhum político, não sendo mulher de nenhum político, porque as mulheres elas sofrem o preconceito e esse preconceito ainda é agravado quando a gente não tem nenhum homem que olham pra gente, não enxergam nenhum homem, né? Porque se olhassem pra mim e vissem um marido ou um pai, né, talvez respeitassem a esse marido ou a esse pai. Então, eu fiquei bastante feliz aquele dia da votação do impeachment, porque muita gente que me criticou quando eu decidi deixar de ser deputada federal talvez tenha entendido que durante toda a minha juventude eu vivi todos os dias aquilo ali, né? Então, acho que dá para dar uma ideia, assim, do que é, né, ser uma mulher naquele ambiente, né, durante todos os dias, dos 25 aos meus 32 anos, né? Então, eu fui deputada federal e aí eu virei, né, a musa do Congresso Nacional, né? Esse era o título que a imprensa gostava de me dar, por isso que eu digo que eu reverti expectativas, né? Porque também eu não era musa, né? Então me conhecia e pensava assim, porra, nem bonita ela é. E aí depois, mas agora para a parte séria, que eu resolvi que eu ia trabalhar que nem um animal para mostrar para eles que eu
não era uma bonitinha que tinha chegado lá, porque todos os homens, inclusive os lindos, e eu lembro que eu paguei um mico naquela época, o Eduardo Campos tinha sido eleito governador de Pernambuco, e eu dei uma entrevista na Playboy e perguntaram assim, o que é na musa e tal. Eu disse, por que vocês não falam que o Eduardo é lindo? Porque o Eduardo era lindo, né? E daí, deu uns 2 meses, eu fui para Pernambuco, a mulher dele não me olhava na cara, né? Eu disse, não, eu só queria, era só por efeito de comparação, não era um elogio a ele, era só para dizer que ninguém nunca tinha dito que ele era bonito. Ele era neto de político e bonito, né? Eu não tinha pai, não tinha mãe político, meu pai é professor, né? Por que eu era bonitinha, né? Então, e eu trabalhei muito lá em Brasília, né? As pessoas acham que as coisas caem do céu, eu trabalhei desesperadamente durante 8 anos, né? Sendo que nesse processo de 8 anos, 2 vezes eu concorri a prefeita de Porto Alegre, então a primeira com 26 para 27 anos e a segunda com 30 para 31 anos, né? Então, que foram 2 experiências assim muito hardcore, porque o poder executivo é onde concentra o poder econômico, né? Então, no legislativo é pesado ser deputado, né? Com o machismo, com todo tipo de preconceito que eu enfrentei, com a tentativa permanente de dizer que eu não era nada, né? Que eu era só uma... Aliás, até mulheres, né? Pessoas de esquerda, né? Eu era um fenômeno. Eu nunca vi um fenômeno tão continuado, né? Porque as minhas votações sempre aumentaram, né? É um fenômeno, assim, uma coisa... Eu devo ser a gênia do marketing, eu devia estar do lado do Steve Jobs, né? Porque sustentar voto, assim, sem trabalho, né? Eu nunca vi, não existe na história, né, gente? Para vocês saberem, assim. Só quem tinha feito voto tinha sido o Antônio Brito. Na primeira votação ele fez 200 e poucos mil votos, na segunda ele fez 30. Não existe. Voto é uma coisa muito difícil de se ter. E aí eu estava falando da prefeitura, a prefeitura é um outro mundo, né? Que é a disputa pelos investimentos públicos. E vocês têm acompanhado, né, os escândalos de corrupção no nosso país, todos eles têm a ver com esses investimentos públicos, né? Então, quando tu disputa para entrar em quem administra os investimentos públicos, aí a disputa é em outro nível muito mais difícil do que a disputa de deputado, né? A disputa de deputado, de vereador, ela é uma disputa cansativa fisicamente, né? A gente trabalha muito, campanha é muito cansativo, voto a voto, tem centenas de candidatos, né? Mas a disputa de prefeitura é uma disputa de um grau de estresse, assim, que... Olha, eu tenho um irmão esquizofrênico, né? E eu vou dizer para vocês que é um grau de estresse semelhante a conviver com uma pessoa que tem problema de saúde mental, assim. Quem já conviveu com problema de saúde mental sabe o que eu estou me referindo, né? É um grau de tensão, assim, tu fica 24 horas por dia em fio desencapado, assim. Então... Aí, bom, daí quando eu concorri a última vez a prefeita, eu decidi que eu não ia mais morar em Brasília. E que eu não ia mais e que eu já tinha dedicado muitos anos da minha vida e que eu não tinha mais energia para ser quem eu era, né? E a primeira coisa que eu me dei conta foi isso. Foi todos os dias eu descia, eu não conheço Brasília, gente. Todos os dias eu descia do avião, eu ia para o congresso, eu saía do congresso de noite, eu ia para um hotel, né? Porque não dá para jantar, né? Porque como é que eu ia fazer política de noite, né? Para dizerem que eu estava dando, né? Porque todo mundo que eu saía para jantar inventava um caso, né? Então, assim, era do hotel para casa. Eu fiquei amiga dos meus colegas em Brasília quando eu decidi que eu ia embora de lá. Porque aí eu não me importava mais com o que iam dizer, né? Porque eu não tinha um dia seguinte de trabalho para... Né? Então, aí que eu me aproximei das mulheres da minha bancada, comecei a sair de noite para ir num restaurante, em outro. Isso 2012, 2013 e 2014, 2 anos e meio. Né? Foi quando eu deixei, assim, que eu conhecesse razoavelmente as pessoas de lá. Aí eu decidi que se eu não podia ser o meu melhor, eu não ia mais ser. E aí foi a pior decisão da minha vida que eu tive que tomar no dia 13 de junho de 2013, na noite que votou os royalties do pré-sal. Eu estava no auge da minha vida em Brasília, eu era líder da bancada do meu partido. Vocês terem uma ideia, líder, assim, quem comanda as coisas em Brasília são 12 deputados ou 19, de acordo com os número de partidos que tem, que são os líderes, né? Estava no auge, assim, da minha vida e eu, de noite, um dia eu cheguei no hotel e falei, eu nunca... mas vou concorrer a deputada federal. Me mandei um e-mail para o Adalberto, que é o presidente do PCdoB, várias dessas histórias envolvem ele, mandei, Adalberto, eu não vou concorrer a deputada federal de novo. Aí ele falou, ok, isso era uma quarta de noite. Na quinta conversamos, quinta eu voltava de Brasília. Aí o Adalberto me conhece, eu fico brava, assim, eu falo umas coisas para as pessoas, tá, gente? Tipo assim... nunca mais. Não, sai daqui, não. Só que depois eu vejo que eu estou errada, vou lá, peço desculpas. Eu acho que o Adalberto pensou assim, coitada, ela está estressada, é muito difícil botar os royalties do pré-sal. Ela vai chegar aqui na quinta-feira e vai mudar, nem vai tocar naquele assunto daquele e-mail. Daí na quinta-feira, primeira hora, eu estava lá na sede do PCdoB e disse, não, então eu quero conversar contigo, porque a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, porque eu não vou concorrer a deputada federal.
Daí, não, vamos dar um tempo, né? Te acalma, sabe? Só que eu tenho um problema, gente, na minha vida, em tudo, que eu fico horas, assim, como se fosse um bichinho me consumindo, sabe? Ele vai uma hora, a hora que eu decido qualquer coisa, assim, eu tenho muita convicção que eu decidi. Eu não tomo nenhuma decisão na minha vida, assim, sem ter muita certeza. Falei, não, beleza, a gente vai conversando, não conta pra ninguém, né? Acho que não precisa contar, não precisa espalhar, a gente constrói isso e depois acho que levou uns 4 meses que a gente foi construindo as coisas, como é que ia ser, quem poderia concorrer, a gente nem sempre acerta, né? Quem poderia concorrer e tal. E eu falei, olha, eu não acho que eu sou imprescindível, eu represento ideias, né? E eu não tenho mais condições de representar essas ideias e eu não vou ser sincera com as pessoas se eu disser para elas, se eu disser para elas que eu vou continuar em Brasília igual, eu não tenho mais vontade, eu vou entrar em depressão, cara, eu vou ter um negócio, eu não aguento mais isso aqui. E realmente, né, depois que eu decidi, gente, vocês não sabem, sabe assim, o melhor, deve ser que nem quem é médico e decide que vai virar roqueiro, sabe? Aconteceu um negócio na minha cabeça, eu andava em Brasília, assim, nossa, aí eu fiz tudo que eu queria, daí eu escondia minhas tatuagens, esconder tatuagem, que bobagem, pode deixar o que vocês quiserem das minhas tatuagens agora, botava só as tatuagens de fora. Aí a Rosane Oliveira escreveu até uma pérola, que depois que eu tinha concorrido a prefeita, eu tinha me separado, me tatuado e viajado. Aí eu disse, porra, né? Vocês vejam, né, que sempre tem que... Eu já dei vontade de dizer, não, eu sou tatuada há muitos anos, eu só consegui esconder as minhas tatuagens, né, porque eu não queria que vocês tecessem esse tipo de comentário sobre elas, mas tudo bem. Aí, tá, daí eu decidi que eu ia concorrer a deputada estadual, porque eu até, na minha opinião, eu não queria concorrer a nada naquele ano, mas eu comecei a pensar que realmente seria um sinal errado para a sociedade eu não concorrer a nada, porque poderia dar a ideia de que eu não acreditava mais nas transformações que a política pode fazer, e eu acredito nessas transformações, né? Então, eu decidi que eu ia concorrer a deputada estadual, que era um espaço que eu ia continuar fazendo política, e eu não ia ser irresponsável, porque também eu não acho que a gente possa chutar o balde no sentido de quando eu não representava só a mim, né? Não era algum projeto individual, eu também me sentia devedora de coisas para as pessoas que tinham construído tudo aquilo comigo, que eram alguns milhares de gaúchos, né? Que depositam a esperança, que constroem, que opinam no mandato. E aquele ano de 2013 tinha tido todas aquelas manifestações e tal, e o pessoal dizendo que o partido era um horror. E eu realmente, eu acredito na política, eu acredito na transformação que a política pode causar, e eu acredito nos partidos, né? Não nos que a gente tem. Mas eu só vejo um jeito de fazer política e disputar a eleição, que é com partido político. A única época que não tem partido são as ditaduras, né? Então, errados, né? E mudando e sendo transformados, né? Mas não existe democracia no mundo sem partido, né? Nenhum lugar. Noruega, Finlândia, Dinamarca, esses países, Estados Unidos, qualquer lugar tem partido. Bom, aí eu concorri, deputada estadual, me elegi, e foi o ano mais feliz da minha vida, né? Porque realmente é uma maravilha voltar a fazer movimento social perto das pessoas, né? Brasília, tu tá longe de todo mundo, assim, por mais que eu me matasse viajando pro interior, tu não tá ao dia a dia ouvindo as pessoas, né? Ouvindo aquilo que elas têm para dizer. Aí, naquela ocasião, lembrei, também disseram que era um cálculo político, que eu tinha voltado para o Rio Grande do Sul para ser prefeita de Porto Alegre. Ninguém acreditou em mim. Aí eu pensava assim, vocês vão morrer pela boca, mas eu também tenho o meu, sabe, o orgulho ali, né? Vocês pode ficar, não precisa acreditar, né? Afinal de contas, tudo que é político somente, né? Porque vocês têm que acreditar em mim, que eu estou voltando, porque eu sou infeliz em Brasília. Porque nunca ninguém desistia de concorrer, né? Então tinha 1000 teorias lá, porque eu tinha desistido de concorrer, porque eu queria ficar mais perto. Bom, ninguém acreditava que eu tinha chutado o balde, em síntese. Daí foi ótimo, meu. Eu ainda fiquei grávida, eu achava que eu ia levar uns 3 anos para engravidar, daí eu engravidei no primeiro mês que eu tentei, então logo já cheguei, já engravidei, foi tudo lindo, maravilhoso. E aí quando eu engravidei, eu falei, bom, mas então eu não tenho como fazer diferente daquilo que eu defendo, né? Eu tenho uma opinião sobre como que é a relação com o pai e a mãe, né? Não é sobre a mãe, porque senão vão dizer que é machismo, né? O pai e a mãe devem ter com os seus filhos no primeiro ano de vida, e eu fui candidata a prefeita 2 vezes, então eu sei o que é concorrer a prefeita, e ninguém tem, nenhuma pessoa no mundo que não concorreu à prefeitura nas minhas condições tem nenhuma condição de me dar nenhum palpite sobre o que é concorrer à prefeitura. É duro. Tá, ok. Sabe aquela coisa que o cara diz assim, quando tu parir, tu vai saber como é parir, quando tu tiver feito. É verdade. Então, quando vocês concorrerem a prefeitos com 26 anos ou com 31 anos, num partido pequeno, sem representação, sem esquema, aí a gente conversa sobre o que é concorrer a prefeito de uma capital, de um estado importante como o Rio Grande do Sul. Então eu falei, olha, então eu vou ter que dizer para eles que eu não vou concorrer a prefeita agora. Tipo, né, como diz um amigo meu quando ele foi contar que era gay para o outro,
Aliás, o outro é o Eliandro aqui tá aqui. Não o que assumiu que era gay, o que tava muito perplexo, o que tava assim, o meu amigo depois de 15 anos de amizade e militância, o Márcio, resolveu que ele ia assumir que era gay pra todo mundo. E eu, curiosa, né? Pô, Márcio, todo mundo nosso, cara, militante da livre orientação sexual, e fica aí te fazendo, cara. Vai lá, apresenta o namorado. Ele levou o namorado no evento, são parentes, tá? Daí o Márcio chegou com o namorado lá o tempo inteiro, e Eliandro, tá vendo aquela ali? Olha, que gostosa. Isso é a história que o Márcio conta. Aí o Márcio olhou e disse, Eliandro, deixa eu te falar um negócio. Quando tu acha que mais nada na vida tem condições de te chocar, exceto uma galinha bem gigante, porque tu já tá um pinto bem crescido, eu quero dizer o seguinte, eu sou gay, esse cara é meu namorado. Cara, deu 2 minutos, o cara foi embora. Então, quando o pessoal do PCdoB achava que não tinha mais nada para chocar eles, exceto uma galinha gigante, como diria o Márcio, eis que eu digo, olha, gente, é verdade, agora o PT queria me apoiar, porque ninguém nunca me apoiou também para prefeita, né? Agora a gente está na frente nas pesquisas, agora o cara tem 1%, mas eu não vou concorrer. Ah, não, tá, tudo bem, deixa ela tá grávida, hormonalmente, tá, né? Porque tem muito papo sobre mulher grávida, quase todos são verdadeiros, tá? Mas nesse caso, esse pontualmente não é. Eu não vou concorrer, gente, estou super feliz sendo deputada estadual, estou militando junto com os movimentos sociais, não vou concorrer a prefeita, vou ficar cuidando da minha filha no resto do tempo que eu não estou no meu mandato de deputada. Até porque ser deputada já é muito trabalho, né? O pessoal acha que quando eu digo que não vou concorrer a prefeita, eu parei de trabalhar. Eu trabalho pra caramba, eu tô aqui agora, minha filha tá em casa com o pai dela, né? Ela existe, né? É uma realidade, só que é diferente. Se ela ficasse doente, eu podia dizer pra vocês, gente, eu não vou, ela tá doente. Diferente de um prefeito, se a cidade alaga, minha filha tá doente, os filhos, todo mundo vai morrer com alagamento, não é só o meu, né? Então, daí eu falei, não vou concorrer. E aí foi, por isso que eu disse que eu podia começar pelo fim. E essa talvez tenha sido a decisão, aí eu decidi também que eu ia voltar, tem a ver com isso, lá para o meu mestrado na faculdade e que eu ia fazer a prova de seleção do mestrado grávida. Só que a seleção do mestrado foi logo que a minha filha nasceu, então saiu o edital, daí eu tive que estudar tudo com ela no meu braço e eu pensava assim, não, gente, é a minha chance de voltar para o mestrado, depois vou inventar alguma coisa para eu fazer. Eu já chutei bastante o balde, né? Então agora eu vou estudar, e aí eu estudei, só que eu me formei já há 13 anos, fazia 13 anos que eu não estudava formalmente, né, assim, daí eu fiquei apavorada, né, gente, não parem de estudar, viu, porque fica tudo muito mais difícil quando a gente para, nossa, meu Deus do céu, eu li aqueles livros da ciência política, eu digo, meu Deus do céu, como é que isso aqui era fácil um dia pra mim, daí eu lia, não entendia nada, fazia resumo e ela chorava. Quem aqui é mãe? As gurias que eu conheço, bom, sabe aqueles primeiros 15 dias que o bebê só chora? A minha não chorava. Mas a minha mamava 24 horas por dia. Eu tive a sorte, eu fui uma mulher abençoada, eu tinha leite, sabe, esse negócio de ter leite, só que em compensação a criança era um anjo, ela passava o dia inteiro, parecia um morcego, agarrada, mamando e eu estudando. E eu passei na seleção de mestrado e falei, agora que eu consegui, vou entrar no mestrado, estou feliz, tenho minha filhinha, vocês querem que eu concorra a prefeita? Agora não, gente, fechou. E aí foi talvez a decisão mais complexa de todas, né, porque embora eu tenha voltado lá para um ponto do início da minha vida e tenha me reencontrado com coisas que eram importantes para mim, eu já não era a mesma pessoa que queria fazer aquilo, né? Quem passa 8 anos em Brasília, disputa 6 eleições, tem 11 anos de mandato, convive com o que há de melhor e de pior do nosso povo, né? Porque ser deputado, eu falei da parte ruim que vocês viram, mas tem experiências maravilhosas, né? Eu conheci todo o nosso país, tudo de que o nosso país tem de maravilhoso, as pessoas... Pude conviver com pessoas que poucas pessoas da minha idade tiveram o privilégio de conviver, né? Gente mais velha, gente que não é do nosso tempo, né? Que não é contemporâneo nosso, gente que foi muito importante, gente que... Enfim, muitos tipos de gente, né? Eu fui colega do Antônio Carlos Magalhães, do vô, né? Depois eu fui do neto também, mas o ACM era senador quando eu virei deputada, né? O Sarney, era só pra gente falar de políticos poderosos de todos os tipos, né? Eu convivi com o Ciro Gomes como meu colega deputado, então pessoas, eu estou dizendo só alguns nomes da política para vocês refletirem, né? Eu pude conviver com artistas do nosso país, então assim, coisas que mudam a gente, se a gente não se permite mudar com tudo isso. E aí eu voltei para um lugar que era um lugar que eu criei com 17 anos, com 20 anos sem ter vivido nada disso, né? Então é óbvio que é muito... a gente vive contradições muito profundas quando a gente decide ser quem a gente é.
Porque a gente muda o tempo inteiro e às vezes aquilo que a gente quer ser já não é aquilo que a gente achava que queria ser, né? Porque é óbvio, né, gente? Vocês imaginam que depois de 13 anos eu voltei a pegar o T8 e ir para o campus do Vale da URGS de noite, né? Vocês imaginam que, né, o meu professor é mais jovem que eu no mestrado, né? Então, muda muito, né? Eu virava à noite com 17 para 21, eu fazia 56 créditos na faculdade, eu tomava xarope de Guaraná, sabe? Aquele com pó de Guaraná até. E virava à noite estudando e estava de boa. Agora, eu estudo, a minha prioridade não é estudar, eu tenho um trabalho que exige um monte de mim, tenho uma bebê que é linda, maravilhosa, e que, mesmo que ela não exigisse, eu quero dar a ela o que eu acho que é certo, que eu dê, né? Então, é tudo muito mais complexo, né? Eu estudo coisas, eu penso, pô, como é que eu vou estudar isso? Eu vi que isso não é assim, né? Tipo, fiz uma cadeira de corrupção, por exemplo, agora. Aula de corrupção é massa, né? Eu falo pro professor, vai dar merda, eu tô dizendo que você tá me ensinando corrupção, cara. Mas, então, eu fiz uma cadeira de corrupção, aí eu fico olhando lá, estudo sobre o caso brasileiro. Pô, aí eu vejo assim, como o cara reportou a técnica tal, eu digo, bah, né? Então, um texto que eu fiquei estudando para a prova, que era o sistema presidencialista brasileiro, só sobre as votações na Câmara, sobre as quais eu tinha votado em quase todas. Né? Então, é óbvio que é tudo diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiz todas as escolhas que me faziam sentir bem na minha própria pele. Né? Só acho que a gente tem que ter, eu vou terminar dizendo isso, muita convicção do que a gente quer, porque sempre que a gente toma um caminho, a gente abre mão de todos os outros. Né? Vocês pensem, alguém que faz política eu tenho 18 anos de filiação partidária, então vocês imaginem que se eu não tivesse muita convicção que eu não queria estar em Brasília, como eu ia ter me sentido, inclusive, culpada por não estar em Brasília num momento decisivo da história do nosso país. Mas qual que é a convicção maior que eu tenho? Sobre eu estar lá ou é a convicção inabalável de que eu não sou imprescindível? Porque também é uma petulância a gente achar que se eu estivesse lá ia ter alguma diferença, né? Então, quem é mesmo imprescindível? Né? Então, só que uma coisa é a gente pensar na tese, ninguém é imprescindível. Outra coisa é a gente dizer para os outros, eu não sou imprescindível. Mas mais diferente ainda é a gente saber, eu faria um pouco de diferença, mas outras pessoas podiam fazer essa diferença. Então, tu exercer aquilo que tu acredita é muito diferente de tu dizer que tu acredita, de tu pensar que tu acredita. Né? Eu tinha um amigo que é presidente de uma multinacional, que ele dizia para mim, eu sonho em te ver ordinary people de novo. Eu disse, tu sonha? Tu vai estranhar o dia que tu tiver que entrar na Câmara dos Deputados sem ser deputado e te olharem assim para entrar no plenário. Daí eu fiquei, como eu engravidei logo em seguida, né? Eu nem sei quanto tempo, eu fiquei 1 ano e meio sem ir a Brasília, eu acho. Eu fui a Brasília agora, há uns 20 dias atrás. Aí eu entrei, gente, eu falei, cara, que coisa boa que eu não tô aqui. Como é bom ser ordinary people, em Brasília. Como é bom saber que eu tomei as escolhas que eu queria tomar. Então, talvez a coisa mais importante é entender que chutar o balde não é ser inconsequente, é o contrário, é ser muito, muito consequente com a gente mesmo. Né? E no fundo, a pessoa que sempre está com a gente é a gente, né? Então, ao fim e ao cabo, nós temos que estar bem na nossa própria pele para poder fazer bem e tentar transformar o mundo, como tu disse, alguém, cadê? Tá lá. Tu disse, né? Gandhi dizia, seja a mudança que você quer, né? Eu acredito em mudanças coletivas, né? Então, eu acredito que a gente pode transformar a sociedade, por isso que eu milito, eu sou organizada num partido político e por isso que eu sou deputada. Mas eu sei que é impossível, pela minha própria experiência, a gente construir espaços de luta coletiva se a gente não for absolutamente aquilo que a gente acha que a gente deve ser. Era isso. Meu nome é Manuela e eu chutei e continuo chutando balde.